Meu nome é Leandro. Hoje tenho empresa, casa, 2 filhos e uma esposa que me abraça todos os dias como se eu tivesse voltado da guerra. E, de certa forma, voltei. Porque eu morei na rua por 8 anos. Não foi de uma vez, não foi num estalo. Foi um escorregão lento. Um dia você tem tudo mais ou menos sob controle. No outro, tá dormindo atrás de um ponto de ônibus com medo de fechar o olho e não acordar mais. Eu tinha 27 anos quando tudo começou a desabar. Trabalhava como ajudante de caminhão. Meu pai já tinha ido embora, minha mãe morreu cedo. Morava num quartinho de fundos. Minha renda pagava as contas no limite. Foi quando minha ex descobriu que estava grávida. Eu quis fazer tudo certo, pedi demissão para procurar um emprego com registro, mas ele não veio. A criança nasceu, linda, e eu, desempregado, endividado e envergonhado. Tentei tudo. Vendi minhas roupas, celular, colchão, ferramentas. Fui despejado. Primeiro dormi na casa de um colega, depois na garagem de outro, depois na rua. Foi aí que comecei a sumir. Não para mim, mas para os outros. As pessoas me olhavam e desviavam o olhar. Gente que me conhecia fingia não ver. Dormi no chão da rodoviária, com o rosto enfiado dentro da camiseta, porque o cheiro da vergonha doía mais que o frio. O primeiro mês é o pior. O segundo, você começa a se acostumar. No terceiro, você se torna invisível. Comecei a catar papelão. E latinha. Um dia vi uma senhora que deixava restos de comida perto do mercadinho. Peguei. Ela me olhou e disse: "É pouco, mas é de coração." Aquilo me deu um estalo, porque fazia tempo que eu não via alguém falar com o coração. Meu corpo já estava fraco, minha mente pior ainda. Foi nessa época que conheci o Baixinho, um morador de rua também, que já estava ali fazia anos. Me deu um cobertor e um conselho. Se quiser sair disso aqui, acorda mais cedo que a cidade e dorme depois que ela dorme. Enquanto você respirar, você ainda pode lutar. Nunca esqueci disso. A partir daquele dia, comecei a catar o dobro de papelão. Depois, comecei a lavar carros, com água que eu pegava escondido de um hidrante quebrado. Depois, comecei a vigiar uma padaria à noite, por uma marmita. Não era dinheiro ainda, mas era dignidade. E era o começo. Se essa história tá te tocando, comenta aqui embaixo. Eu acredito em recomeços. E deixa o like, ajuda a espalhar essa história para mais gente que precisa de força. Naquela época, eu ainda morava na rua. Mas comecei a perceber algo diferente. As pessoas começaram a me notar. Não como cliente, nem como funcionário, mas como alguém que ainda estava ali, tentando. Um dia, uma moça me chamou enquanto eu lavava um carro. "Você faz esse serviço todo dia?" "Faço, sim." "Pode vir aqui na minha empresa amanhã? Tô precisando de alguém que tenha disposição." No dia seguinte, fui com a única camisa que ainda estava mais ou menos inteira. Cheguei cedo, com medo de ser rejeitado, com vergonha de dizer que não tinha onde tomar banho decente, nem endereço. Ela me recebeu com um sorriso. O nome dela era Patrícia. "Vi você outro dia lavando o carro com gosto, mesmo sem ter nada. Quem tem esse tipo de vontade aprende qualquer coisa." Ela me deu uma chance como auxiliar de limpeza na empresa dela. Primeiro, 3 vezes por semana. Depois, todos os dias. Ganhei uniforme, crachá e um vale-transporte. Na primeira semana, dormi escondido num terreno baldio, porque ainda não tinha onde ficar. Mas o simples fato de ser chamado pelo nome, de ter um crachá com o meu nome, me dava um sentimento que eu não sentia fazia anos. Importância. Lá dentro, ninguém sabia da minha história ainda. Eu não contava, não por vergonha, mas porque eu queria ser visto como sou, não como fui. Fui guardando cada centavo. Com o que juntei, aluguei uma vaga num quartinho com beliche. Dividi com 2 caras.
Não era conforto, mas era teto. E depois de tanto tempo, um teto vale mais que ouro. 3 meses depois, Patrícia me chamou na sala dela. Você quer aprender a parte de logística aqui dentro? Tá sobrando demanda, e você é rápido, atento e confiável. Confiei nela. Aprendi tudo. Entrada e saída de mercadoria, planilha, controle de estoque, código de barra. Passei noites vendo vídeo no YouTube pelo celular velho que um colega me deu. Virei braço direito do gerente. E quando ele pediu demissão, adivinha quem ela colocou no lugar? Eu. Leandro, a vida te derrubou, mas você nunca se arrastou. Agora é a sua vez de levantar. E eu levantei. Na semana seguinte, aluguei um kitnet. Comprei a minha primeira cama depois de quase uma década. Quando deitei, chorei. Não porque estava triste, mas porque era a primeira vez em muito tempo que eu chorava de gratidão. Se essa história está mexendo contigo, comenta. Cada passo importa. Curte o vídeo e compartilha. Você pode ser a ponte entre alguém e o recomeço dele. Eu não me achava especial. Só achava que já tinha sofrido demais para desperdiçar as chances que a vida finalmente estava me dando. No trabalho, todo mundo me respeitava. E com o tempo, alguns até descobriram da onde eu vim. Teve quem se afastou, teve quem se aproximou. Mas nunca me escondi. Um dia falei na frente da equipe toda. Morei na rua por 8 anos. Dormi em calçada, comi resto, mas nunca deixei de acreditar que dava para recomeçar. Silêncio. E depois, palmas. Naquela noite, fui embora com um nó na garganta. Eu sabia que minha vida estava mudando, mas também sabia que outras tantas pessoas ainda estavam lá fora onde eu estive, esquecidas, invisíveis, morrendo vivas. Foi aí que veio o estalo. Fui até a Patrícia e falei: posso sugerir uma coisa para a empresa? Claro, Leandro. Vamos contratar pelo menos uma pessoa que esteja em situação de rua para começar, do mesmo jeito que você fez comigo. Ela topou. A gente foi até um abrigo da prefeitura, explicou o projeto e em uma semana o Henrique entrou para a equipe. Chegou calado, tremendo, com os mesmos olhos que um dia eu tive. Hoje ele é meu braço direito. Depois dele vieram outros. Transformamos o setor numa porta de entrada para recomeços. Gente que foi abusada, abandonada, humilhada e que só precisava de um sim. Lembro de quando fui entregar um certificado de promoção para o Henrique, um ano depois. Ele chorou na minha frente e disse: nunca pensei que alguém que já dormiu no chão me faria levantar. Aquilo me desmontou, porque eu sabia exatamente o que ele queria dizer. E então um dia, eu voltei. Voltei até aquela mesma rua onde eu dormia, no centro da cidade. A mesma calçada rachada, a mesma banca de jornal fechada, o mesmo muro pichado. E lá vi um rapaz deitado, com o cobertor sujo e um olhar vazio. Me aproximei devagar, como quem não quer assustar, e deixei um cartão meu ao lado dele, com um bilhete escrito à mão. Quando você achar que ninguém te vê, lembra disso. Um dia eu estava exatamente aí. E hoje eu tenho o poder de estender a mão. Me liga. Só isso. Leandro. Se essa parte te emocionou, comenta. A mão que levanta vale mais que o mundo. E se ainda não curtiu o vídeo, agora é a hora. Esse canal existe para contar histórias como essa. Hoje eu sou o dono da minha própria empresa. Sim, o ex-morador de rua, o que lavava carro com água do hidrante, o que dormia no papelão da rodoviária. A Patrícia, aquela que me deu a primeira chance, virou minha sócia. Montamos juntos uma empresa de logística e entregas com um propósito claro: contratar gente invisível. E isso não é papo bonito de rede social. Temos motoristas que saíram da Cracolândia, temos auxiliar que veio de abrigo,
Temos mãe solo que fugiu da violência doméstica e nunca teve uma carteira assinada. A gente não pergunta o que você fez. A gente pergunta o que você quer fazer daqui para frente. E sabe o que mais? Lembra do baixinho? Aquele morador de rua que me deu um cobertor e uma lição? Demorei anos, mas encontrei ele. Tava debilitado, mal das pernas, vivendo de resto. Quando me viu, não acreditou. Tá sonhando, rapaz? Tô, e você vai sonhar comigo agora. Levei ele para minha casa. Dei banho, comida, cuidado. Hoje ele mora comigo. É quase um pai para mim, para os meus filhos, para todo mundo da firma. Todo ano, no aniversário da empresa, ele sobe no palquinho improvisado e diz: essa firma é feita de gente que já caiu, mas que agora só se abaixa para levantar os outros. A gente aplaude, e chora, e agradece. Porque no fundo, a gente sabe. Não é sobre dinheiro, é sobre recomeçar. É sobre ver alguém no chão e lembrar que você já esteve lá. E que ninguém vence sozinho. Hoje eu tenho casa, carro, família. Mas o que mais me orgulha é o que a gente construiu juntos. Porque a minha história só virou vitória no dia em que eu entendi. O que um dia me feriu, agora me dá força para curar. Se essa história te tocou de verdade, comenta aqui. A rua não define ninguém. E se ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento. Aqui, a gente conta as histórias de quem muitos ignoraram, mas que venceram com dignidade.